Esse é o Big Shot Pod. Mas que calor! Atravessamos o deserto do Saara. O sol estava quente e queimou a nossa cara. Alala, Alala, ô, ô, ô. Um dia de atraso, mas aqui estamos. MM aqui. Do lado de lá desses microfones estão Guilherme Pinheiro. Olá, tudo bom? Espero que vocês tenham pulado bastante carnaval, estejam prontos para de fato começar o ano. Eu sei que esse é um clichê, mas é verdade, né? De certa forma, o ano no Brasil ele só engrena mesmo depois do carnaval. Nossa, se esse ano engrenar mais ainda, a parada vai ser louca, hein? E Gustavo Mantovani, tudo bem? Gustavinho? Olá, como vão vocês? Não tenho absolutamente nenhuma opinião sobre o carnaval. Mas você foi lá pular Mas com o pulou Romeu, bastante, né? hein? É. Então, Pulou bastante. Ó, no domingo, é que eu cheguei de viagem na sábado de manhã. No domingo, tem um bloquinho de criança aqui perto de casa, na Alfonso Bovero, a gente foi ali, ficou uma horinha mais ou menos. E aí... E ontem à tarde, terça-feira, tinha um bloquinho lá no clube, lá no Paulistano, e aí a gente ficou lá à tarde também. Mas é coisa de uma hora, né? Que é o que uma criança aguenta. É bom, porque eu também não gostaria de ficar muito mais do que uma hora. Praticamente sou uma criança. Isso aí, nunca duvidei. E você, Gui, como é que foi o carnaval? Cara, foi bom. A gente teve 2 dias aí de folga das crianças, né? Meus pais viajaram com os 2 pequenos, então a gente aproveitou o domingo para ir num bloco. E segunda-feira a gente aproveitou para fazer coisas que pessoas civilizadas fazem. Fomos almoçar fora, ir ao cinema, né? Aquelas coisas que pessoas que não têm filhos pequenos fazem de vez em quando. A gente aqui ainda não foi ao cinema desde que nasceu o Romeu. É, 1 ano e 1 mês. É assim. O meu foi bem também. E outra coisa que a gente fez também foi dormir 2 noites inteiras, que também é um... Super raro. Super raro. O meu foi bem também. Gastei um tempão pra fazer minha barba arco-íro. Quem aí me segue no Instagram viu. Até descolorir, pintar, fazer as medidas onde começava uma cor, acabava a outra. Foi um tempo. Mas ficou bom. Tô feliz. E fui... Você ainda tá com a barba colorida? Eu descolori de verdade, né? O Gui não Mas te você segue não no raspou, você Instagram. ainda tá com a barba colorida. Sim, eu pintei de verdade. Só pintando por cima ou tirando a barba agora. Então, você não tirou a barba, você continua com a barba colorida. Essa é a minha Claro. pergunta. Claro. Ah, entendi. Até o pós-carnaval acontecer, vamos manter isso aí, né? Vamos continuar as coisas justo. como estão. E aí eu fui num baile muito legal. Uma matinê do Maurício Pereira, grande Maurício Pereira, o pai do Tim Bernardes do Terno, parceiro de André Bujanra no Mulheres Negras. E foi legal que eu fiquei dançando com crianças e senhorinhas de 90 anos. E tô esgotado até agora. Foi ótimo. Mas vamos falar de NBA, que a NBA não pausou, mesmo com alguns ex-jogadores estando aqui no Brasil, né, Vavo? Você mandou uma foto no nosso grupo aí hoje? Eu mandei? Ah, sim, Do carnaval. sim. Do carnaval. Foto do carnaval. Eu achei que era uma foto comigo, eu fiquei pensando, o que ele tá falando? Não, o Ronnie Saikali, não sei se vocês lembram dele, ele que era um libanês. Eu até falei que era israelense e o Gui me corrigiu no grupo. Ele era um libanês que jogou ali no... Acho que teve a melhor fase no meio da década de 90 no Golden State, no Miami, que eu me lembro. Ele chegou Ele jogou no Magic também. Jogou no Magic Ele também. chegou a ter uma temporada de 15 pontos por jogo, assim, vou até conferir aqui. O Ronnie Saikali estava no carnaval e postou uma foto junto com Sabrina Sato. Eu não fui atrás do contexto pra ver. Era Sabrina Sato e mais uma outra mulher. Eu não fui atrás do contexto. Então, eu fui atrás do contexto. Então a me mulher diga, que o que tava na houve? outra, a mulher é uma modelo ou tal, que é não sei se é namorada ou esposa dele. E o Ronnie Saikali, ele é empresário, ele é um empresário super bem sucedido hoje em dia. E tal. Ele já foi DJ também. De house, assim, tipo, isso eu sabia até antes, que eu já tinha visto. Ele é um empresário bem sucedido, tava viajando, veio conhecer o carnaval. Olha, tava vendo aqui, ó. Ele é até melhor do que eu tinha na minha ideia, ó. Ele teve até uma temporada de 17 pontos por jogo aqui. Ele jogou as primeiras 6 no Miami, numa média de 15 pontos por jogo. Depois foi pro Golden State. Depois foi pra Orlando. E aí finalizou no New Jersey. Jogou total de
11 temporadas na NBA. Eu lembro dele, ele era mais famoso ali no nosso reduto por causa do NBA Jam, né? Ele era um dos caras do Miami Heat no NBA Jam, junto com o Glenn Rice. Então acho que isso tornou ele um pouquinho mais famoso. Mas enfim. É isso, viu? Se a gente não vai à NBA como o Gustavo Mantovani, a NBA vem até nós. E o falando jogo lá, em Líbano... Não, falando em Líbano, né? Porque a gente gosta de falar de países africanos. No caso, o Líbano fica na Ásia, não fica na África. E aí eu até comentei no grupo, vocês sabiam que o Steve Kerr nasceu no Líbano? E aí o Gui comentou que não sabia e foi atrás da história do... Acho que vale até fazer um resumo, acho que poucas pessoas sabem que o Steve Kerr, multicampeão, quantas vezes campeão da NBA? 5, acho. Mais 3 como técnico. Exato. Foram 5 como jogador e 3 como técnico. Um dos maiores campeões da NBA, o Steve Kerr, conhecido, técnico dos Warriors. Ele é um cara que nasceu no Líbano. E até alguém me perguntou, é porque o pai dele é militar? Eu falei, acredito que sim. E aí o Gui foi atrás da história. Acho que vale um resumo aí de 30 segundos da história do Steve Kerr. Por que ele nasceu no Líbano? O pai dele era um acadêmico. Professor universitário, especializado em Oriente Médio, essas coisas. O Steve Kerr nasceu no Líbano, mas morou no Cairo, morou e tal. E aí o pai dele, enquanto era presidente de uma universidade americana em Beirute, ele foi assassinado por uma milícia libanesa. Então, enfim, eu até comentando com o Vavo que o Steve Kerr é um cara super progressista, né? Dentro do espectro político americano é um cara que se considera de esquerda e que seria muito, muito difícil um filho de militar ter as visões políticas que o Steve Kerr tem. Daí, agora, sabendo depois que ele é filho de um acadêmico, faz muito mais sentido que ele tenha as visões que ele tem. Ele também é um cara que sempre se alinha, por exemplo, junto com o Greg Popovich nas questões políticas, etc e tal. Então, aí fica mais essa informação aí. Só de curiosidade. E aí, Vavo, e o jogo lá, como é que foi? Só dando um resumão aqui pra galera, como é que foi assistir um jogo da NBA lá? Porque você viu o... Cara, Vavo, você foi no jogo contra o Warriors e o Houston ganhou por 30 pontos. Então. A minha consideração inicial ia ser um fato que partiu desse jogo, mas vamos fazer um super resumo e vou emendar nas minhas considerações. Foi divertido pra caramba, eu cheguei lá. O final de semana, o primeiro final de semana em Chicago foi muito cansativo, porque eu já cheguei de manhã, no dia do Rising Stars. O meu hotel só podia entrar de tarde, eu cheguei às 8 da manhã, então eu saí pra caminhar, foi cansativo e eu já fui gravando e editando os vídeos pro Boom Shakalaka. Chegou na segunda-feira eu tava morto, cara, porque eu tinha gravado 3 vídeos, que é o dia inteiro gravando e editando no meio disso. A segunda eu já dei uma respirada, até porque tava chovendo, então eu fiz pouca coisa. Dei uma respirada. Terça eu fui pra São Francisco. Quarta em São Francisco, de novo eu dei uma respirada. E aí quinta eu fui no jogo. A história dos 30 pontos. Eu falei aqui no podcast, né? Porque eu falei em mais de um lugar. Eu falei no Instagram, eu falei num vídeo no Boom Shakalaka e falei aqui no podcast também, que o meu primeiro jogo que eu fui do Rockets na NBA em 2013 foi em Houston, contra os Warriors, e o Rockets perdeu de 30 pontos. E eu falei, agora a gente no ginásio deles vai devolver esses 30 pontos para as coisas ficarem em equilíbrio. E o que aconteceu? O Rockets venceu por 30 pontos exatamente. 135 a 105. E tava maior a diferença, tá? Chegou uma hora que tá 35, 36, e eu falei, nossa, se ficasse 30 direitinho ia ser o ideal, né? E ali no final, no Garbage Time, o Warriors buscou um pouco e deixou exatamente como eu queria, 30 pontos de diferença. E aí... Tá vingado? Tô vingado. Todos os comentários eram, nossa, Vavo Profeta, nossa, ele previu o que ia acontecer. Eu achava que o Rockets ia vencer, com certeza o time tá mais forte que os Warriors, mas eu não achei que ia ser por 30, porque o Warriors perdeu poucas vezes com uma diferença tão grande e o Rockets venceu poucas vezes por uma diferença tão grande nessa temporada. Então, enfim, mas estamos vingados. E muito legal a arena nova deles lá, novíssima, né? Novíssima, tudo novo. Bem localizada, que é na beira do rio ali, perto da ponte, da Bay Bridge, que é a pontezinha que tem no símbolo do Warriors. E caro o ingresso? Caro. Principalmente porque muitas pessoas pegaram carnê pra temporada inteira, né? Porque o time vinha num embalo muito grande, enfim. Então acho que eram poucos lugares disponíveis. Eu peguei assim, eu fiquei pesquisando, o mais barato que eu consegui deu tipo $80. Lá em cima, tá ligado? Lá em cima, né? R$1.500 pelo câmbio de hoje. Quase isso. Sendo que um jogo normal da NBA, se tu quer ficar no lugar mais longe de cima, sei lá, em outra arena, tu paga, consegue ingresso de $20, 30, 12, enfim. Mas no caso dos Warriors tá bem disputado justamente por ser o primeiro ano da arena, mesmo com o time não estando tão bem assim. E aí eu queria aproveitar para emendar na minha consideração inicial. Estava eu lá no jogo, cheguei cedo, cheguei 1h30 antes do jogo começar. Entrei ali 1 hora antes do jogo, fiquei dando volta pela arena, filmar umas coisas, e aí comecei a ver o aquecimento dos times.
E aí, no aquecimento dos Warriors, eu vi que tem um cara ali que eu não conheço. Eu olhando assim, o Warriors, por mais que tenha, tipo, Jordan Poole, Damian Lee, esses caras, o Marquise Chris, tá, tudo bem, eu sei que eles são caras que não são grandes jogadores da NBA, mas a gente sabe quem é. E tinha um cara que eu não sabia quem era, um cara altão assim, eu não sei quem é esse cara, enfim. Aí começou a rodar o jogo, não sei o que, de repente sai, sei lá quem, e entra Juan Toscano Anderson. Eu falei, quem é Juan Toscano Anderson? E fiquei com isso na cabeça, que era o cara do aquecimento que eu não sabia quem era. E aí o cara jogou bem, cara, acho que fez 10 pontos no jogo contra o Rockets. E aí eu fui no Google atrás pra ver quem era esse cara. E aí eu fui atrás da história dele, cara, é uma história muito maluca. Esse cara, no college, lembra que estou falando de Juan Toscano Anderson. No college, ele teve médias de, se não me engano, 3.8 pontos por jogo. O cara nem colocou o nome dele no draft. E saiu dos Estados Unidos, foi jogar no México, porque ele tem descendência mexicana. E aí no México ele começou a jogar bem. Na terceira temporada jogando no México, ele foi MVP da Liga Mexicana. E isso chamou a atenção do Santa Cruz Warriors, que é a filial da D-League dos Warriors. Ele ficou 2 temporadas jogando no Santa Cruz Warriors, e nessa temporada ele assinou, agora ali em fevereiro, um pouco antes do All-Star Game, ele assinou até o final dessa temporada. Então o cara estreou na NBA com 26 anos de idade, quase 27, 26,322. Tá com quase 27 anos de idade, o cara estreou na NBA, e esse jogo dele contra o Rockets era o 4º jogo dele. Ele tá aqui, ó, 10 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Aí, ó, meio triple-double ele conseguiu. Um triple-5 ele conseguiu em 24 minutos. E aí, agora já se passaram mais 2 jogos. Ele tá com 6 jogos, média de 6.8 pontos. E, meu, e o cara jogou bem, velho. E aí a história dele é muito maluca, porque é um cara, meu... Quantos jogadores com 3.8 pontos de média no college vão parar na NBA? Eu não pesquisei isso, mas deve ser uma média praticamente... Deve ser o único, tá ligado? E o cara jogou uns 4 anos na faculdade e por causa do desempenho dele na Liga Mexicana, o cara foi parar na NBA. E tá aí, jogando uma média de... Os últimos jogos, 24, 27 e 21 minutos. Sei que o Warriors perdeu esses 6 jogos que ele jogou, mas o cara aí tem um jogo de 16 pontos e 8 rebotes já contra o Pelicans. Ele estreou, inclusive, contra o Lakers... E num jogo que foi um jogo nacional, né? Que passou na TV nacional. Aí, vale ficar de olho no Juan Toscano Anderson. Esta é a minha consideração inicial. O Warriors tá dando várias chances, né? Assinou um contrato de 10 dias com o Dragan Bender, né? Também. O Warriors que deve receber de volta o Steph Curry domingo, né, Vav? Você tava até comemorando por causa do Fantasy, por quê? né? Porque nós temos a Liga de Fantasy do Big Shot Pod. E eu venho numa sequência de 9 vitórias numa arrancada. Porém, das 9 vitórias, 8 são contra times negativos, né? Só teve uma que foi contra o time positivo. E agora minhas 3 últimas rodadas são as mais difíceis. São contra 3 times positivos e na próxima semana é o Gui. E o Stephen Curry volta no domingo e a rodada começa na segunda. Então é um cara que eu preciso derrotar se eu quero me classificar. Senão é possível que eu perca a minha vaga. E sabe o que eu vou te falar? Eu acho que ele vai jogar tipo umas 2 semanas só essa temporada e vai parar. Tipo, de verdade, não faz sentido ele voltar e o Warriors... Porque não faz sentido pro Warriors começar a ganhar jogos agora. Mas isso é tão então, óbvio. Eu acho que ele vai jogar tipo umas 2 semanas e aí vão arranjar uma outra lesão e vão falar, não precisa voltar. Tu tá falando do Toscano Anderson? Não, tô falando do Curry. Eu acho que ele vai voltar. Eu acho que ele vai voltar, vai jogar umas 2 semanas só pra, tipo, beleza, já arrumei o problema na mão. Sim. Agora, beleza, não vamos arriscar você se machucar de novo mais seriamente. Vamos arranjar uma outra lesão e você vai parar o resto da temporada. Eu acho que é isso que vai acontecer, de verdade. Mas é só o que eu preciso. Não vai jogar muito tempo, não. É só o que eu preciso, essas 2 semanas pra me classificar pros playoffs. Porque aí depois que ele se lesionar de novo, eu dispenso ele e pego outro cara, entendeu? Justo. Eu vou emendar então com o meu destaque inicial, que é segunda-feira. Talvez vocês estejam escutando meu filho chorando ao fundo. Estou. Eu tô gravando no closet aqui de casa e ele tá querendo vir aqui brincar comigo. Então, às vezes eu tenho que me trancar aqui para que isso não aconteça. Eu adoro brincar com ele, viu, gente? É que agora, nesse momento, eu preciso gravar. Mas enfim, o meu destaque inicial é que segunda-feira, dia 24 de fevereiro, foi o memorial do Kobe Bryant no Staples Center. 24 de fevereiro, o famoso 224. Então, 2 é o número da Gianna Bryant, que era a filha dele que faleceu junto com ele, e 24 é o número com o qual ele jogou a segunda metade da carreira. E foi uma coisa bem bonita, né? Teve um depoimento do Michael Jordan de mais de 10 minutos, foi 12 minutos, quase 13 minutos, em que o Michael Jordan é um cara fechado, né? E
chorou, até fez uma piada que falou, agora eu vou ter que olhar para um meme meu chorando de novo durante os próximos 4, 5 anos. Mas é um cara que se abriu de uma maneira que a gente não está acostumado a ver o Jordan se abrir, né? Então foi muito legal o discurso do Jordan no memorial do Kobe Bryant. Ele falou um pouco da relação que os dois têm, que eles tinham de amizade, de irmão mais velho, irmão mais novo. O Shaq também falou, fez algumas piadas, inclusive, e tal. Ele contou até uma passagem que teve um dia que os caras estavam falando que o Kobe não estava passando a bola. O Shaq falou, não, pode deixar que eu vou falar com ele. E aí o Shaq fez uma piada, fez aquele comentário tipo, there's no I in team, e o Kobe Bryant respondeu, but there's in me, motherfucker. E aí, tipo, o Shaq voltou pro Horry, pro Fox, virou e falou assim, ele não vai passar a bola, pega o rebote e não enche o saco. Então, teve várias passagens legais, e o discurso da Vanessa Bryant, que, assim, foi de uma força absurda, enfim, eu não sei se já completou, acho que nem completou um mês ainda, né? Não completou. Não. E ela teve, ou tá completando hoje, né? Hoje é dia 26, né? Que a gente tá gravando, eu acho que tá completando hoje um mês, mas enfim, um discurso de uma força absurda. Uma outra coisa legal que teve, o Bill Russell apareceu no jogo, acho que de domingo do Lakers, né? O Bill Russell, que é o maior ídolo do maior rival, um dos maiores ídolos, aí a gente pode disputar com o Bird, etc., mas Bill Russell, o maior campeão da NBA, 11 títulos e tal, com Boston Celtics, foi num jogo do Lakers com a camisa do Kobe Bryant, que também foi uma coisa bem legal. Então, assim, o destaque o meu é o memorial do Kobe Bryant, porque eu acho que uma coisa que é importante da gente perceber é que, às vezes, a gente tem algumas percepções de alguns jogadores que são muito influenciadas pelas nossas paixões pessoais, mas é interessante a gente ver, e o Kobe Bryant era um cara que quer dizer, dividia muitas opiniões, né? Dificilmente você tinha alguém indiferente ao Kobe Bryant, ou alguém amava, ou alguém odiava o Kobe Bryant, mas você vê os jogadores que estavam lá presentes, estava o Curry, tinha muita gente, o Draymond Green estava lá, enfim, então, quer dizer, você vê os 3 maiores jogadores da história da NBA, Michael Jordan, Bill Russell e o LeBron, no dia que voltou. O LeBron não se manifestou no dia do memorial, mas ele já tinha falado no dia do primeiro jogo do Lakers pós-morte do Kobe Bryant. Quer dizer, os 3 maiores jogadores da história da NBA, na minha opinião, e muito possivelmente de forma unânime, o Magic fazendo Johnson manifestações... Tava lá, falou também, né? Enfim, eu acho que os 3 maiores jogadores da história da NBA, 4 dos 5, porque eu incluo o Magic Johnson na lista dos 5 maiores, quer dizer, se manifestando positivamente sobre o Kobe Bryant. Então, eu acho que isso diz muito sobre a imagem que o Kobe Bryant tinha na liga. Então, meu destaque inicial é esse aí. É isso. Bastante... Foi bonito mesmo assistir algumas coisas do memorial ontem à noite. Foi bem poderoso. E é o que o Gui falou, né? A gente fica aqui, principalmente no futebol e tal, várias picuinhas aí de jogador, tal cara jogou com tal camisa e tal. E no fim todo mundo é colega, né? Do lado de lá, não do lado da torcida, do lado da profissão. Muita gente ali é colega, óbvio que um ou outro vai brigar, mas eles estão na mesma profissão, eles vão jogar contra, vão se encontrar. E quando acontece uma coisa dessa, você vê que até pessoas que eram do maior time adversário do cara usa a camisa dele, né? Então, eu acho que isso tá bem bonito de ver nessa tragédia do Kobe Bryant, que todo mundo vem honrando a pessoa, né? Esquecendo todas as picuinhas que tinham e honrando a pessoa. Então isso é muito bonito. E... Aliás, só fazendo um momento Lebrão aqui, a gente teve uma reunião na UMAP semana passada, né, Marcelo? Na agência, na UMAP, e o Pandão, que era com quem a gente estava fazendo a reunião, a gente fez uma reunião de quase 2 horas com ele, e no final da reunião, que a gente estava indo embora, estava eu, o Marcel e a Amora, que também é nossa sócia na Ampere, ele falou, aliás, queria falar com vocês que o episódio do Kobe Bryant foi foda, que me derrubou, que eu tava segurando a onda até escutar, e que a hora que eu escutei me derrubou e tal, mas enfim, ele elogiou o episódio, então mandar um abraço pra ele aí também. E Pandão, grande Pandão. Pois foi um episódio bonito mesmo. E só lembrando, aqui, se a gente entrar na pauta principal, aproveitar aqui que tava essas estrelas juntas pra lembrar do Big Shot Pod All Stars.
nosso grupo, a gente tá conversando bastante lá, tem bastante coisa acontecendo. A gente vai, assim que acabar a gravação, conversar sobre o que o Vavo vai mandar pra lá de drops, né? Um áudiozinho bacana. O Gui também vai... A gente tava falando no carnaval do Big Shot Drop, o que vai rolar. Então tem bastante coisa exclusiva lá. Já estamos com quase 30 membros, então já estamos com um número bem legal de pessoas falando de basquete e ajudando a gente aqui a bancar o podcast, né? E ter até tempo de fazer essas outras coisas. Não precisar mais ficar editando, postando e tal. Então é R$15, o preço aí de 2 Coca-Colas, uma promoção do Mac, 3 passagens de ônibus em São Paulo quase. Então, é isso. Não vai deixar de pegar ônibus pra ajudar a gente, mas se estiver sobrando aí no bolso, que acho difícil, mas se quiser ajudar, ajuda aí no All Stars. O meu destaque inicial, eu só lembrei dele depois que a gente acabou a gravação oficial e a gente começou a papear, eu e o Vavo e o Gui. Então, a gente gravou, mas a gente não gravou com o nosso equipamento principal. Mas eu acho a história muito boa pra deixar vocês não sabendo dela. Então, Guido, coloca aí do jeito que tá, porque a história vale a pena. Pô, tinha uma boa pra falar que eu esqueci do destaque inicial. Vocês viram o rolê do hockey, do motorista da Zamboni? Puta, vi, foda. Pô, isso foi muito bom, cara. Oi? O que houve? Eu não vi. Mano, machucou 2 goleiros do Carolina Hurricanes, acho, sei lá. Tipo, e assim, machucou. Esse motorista, ele tem 42 anos e ele faz parte de um pool de goleiro. Que nem sabe que tem aquele aplicativo de goleiro para futebol? Sim. Se você é goleiro. Então, basicamente ele faz parte de um pool de goleiros que tem lá na cidade que ele tava, que eu não lembro agora qual que era. E aí o cara tava na arena. Aí mandaram ele aparecer em tal lugar. Mano, ele não só apareceu, como ele jogou, fez 8 defesas e o Carolina Hurricanes ganhou o jogo. E aí o cara, ele não jogou profissionalmente porque ele teve um problema renal, tipo, quando ele era mais novo. E aí ele defende a causa e tal. Então o time do Carolina vai fazer agora todo ano o dia do fulano, que vai ser o dia que vão arrecadar receitas para fundações que ajudem no auxílio de tratamento de pacientes que têm esse problema renal que ele tem, tá ligado? Tipo, um bagulho... Mas o cara o cara é caminhoneiro, tá ligado? Tipo, o cara nem é profissional. Ele dirige a Zamboni. Pra quem não sabe, a Zamboni é a máquina de gelo que limpa o gelo, né? Da arena de hóquei ali. Tipo, é a máquina de limpeza. O nome é famoso. Tipo, pra quem conhece hóquei, pra quem vê hóquei é famoso. E aí ele começou a aparecer em vários programas de televisão. Aí até tipo o Late Night, o Stephen Colbert, que é esses programas de entrevista de noite, um dos mais famosos dos Estados Unidos, tá no ar há 60 anos, né? O Colbert tá tipo lá 5, 6. O Colbert, ele levou o cara, sabe? Tipo, aí o Colbert, ele tá dando um monólogo, ele finge que se machuca, aí o cara entra correndo, sabe? Pra dar o fim do monólogo. O cara virou, tipo, rockstar. Vai dizer que não valeu a pena, galera. Meninos, eu sei que vocês estão aí falando da pauta, acho que vai ser uma pauta dinâmica, então toquem aí, daqui a pouco eu volto. Bom, hoje, agora que de fato começamos a reta final da temporada, estamos aí no último terço da temporada regular, eu e o Vavo decidimos que hoje é um dia pra gente colocar na famigerada reta, fazermos previsões ousadas para o restante dessa temporada, seja temporada regular, seja para playoffs. Então, para ficar bacana, eu vou passar a palavra para o Vavo para ele começar com a primeira previsão ousada dele. Vamos lá, previsão ousada. Não é tão ousada, mas vamos lá. Minha previsão é Jason Tatum beliscará um lugar nos All-NBA Teams. E talvez não pareça tão ousado assim falando, mas isso demandaria que algum outro jogador ficasse de fora dos All-NBA Teams. Por quê? Porque são, para quem não sabe, são 3 times, né? E são
São 2 vagas de alas. Diferentemente do All-Star Game, onde é backcourt e frontcourt, e o frontcourt pode ser 3 alas ou 3 pivôs, ou 2 e 1, enfim. Nos All-NBA Teams são 2 armadores, 2 alas e, obrigatoriamente, um pivô. Então, as posições de ala, como são 3 times, tem 6 vagas. São 6 vagas. Exatamente. E nós temos muitos jogadores para essas posições. Obviamente, Giannis Antetokounmpo usará uma delas. Obviamente, LeBron James usará uma delas. Inclusive, ano passado, o LeBron James ficou no 3º time, né? Principalmente porque ele perdeu muito tempo afastado por lesão. Ele, depois de uma sequência de sei lá quantos anos, sei lá, 10 anos, 12 anos ficando no 1º time, ano passado ele ficou no 3º. Temos Kawhi Leonard, temos Anthony Davis, temos Pascal Siakam, que foi titular no All-Star Game e tá cavando espaço, temos Jimmy Butler, e aí já, enfim... Temos um cara como o Paul George, que pra mim, que ano passado ficou no 1º time, e eu já tenho certeza que ele não vai ficar em nenhum desses 3 times nessa temporada, ficou fora até do All-Star Game. O Jason Tatum, ele tá num crescimento tão grande, e numa hype tão grande, inclusive, que pra mim, principalmente porque a votação é feita no final da temporada, e ela carrega um peso muito maior do final da temporada do que do início da temporada, eu acredito que o Jason Tatum vai beliscar um lugar no All-NBA Third Team, no 3º time, possivelmente. Por que seria ousada isso? Eu acho que no início da temporada, quem palpitasse que o Jason Tatum ia estar num dos times da NBA seria algo tipo, não viaja, olha todos os jogadores que tem. Ninguém apostaria que um Paul George ia ficar de fora. Eu cheguei a falar do Jimmy Butler aqui? Não, tem o Jimmy Butler. Tudo bem que liberou uma vaga porque o Kevin Durant não tá jogando, ele certamente era um cara que usaria uma dessas vagas. Mas eu acho que ele vai bliscar, eu acho que vai sobrar... É difícil, cara, porque pra ele entrar, um desses caras tem que ficar de fora. Então, mas vamos lá, vamos fazer a lista. LeBron e Giannis, isso é unanimidade, ninguém discute, certo? Isso. Anthony Davis vai entrar como ala. Anthony Davis é ala, ala, ele não tá jogando de pivô. Ele tá jogando de ala, ele só joga de pivô nos minutos finais quando o jogo tá apertado. Exatamente. Então Kawhi, ele entra. Kawhi Leonard entra. Kawhi, mesmo perdendo jogos, vai entrar. Tá, e aí o que sobra para as outras 2 vagas? Jason Tatum, Pascal Siakam, o que mais? Jimmy Butler, Paul George. Paul George tá fora. Tá fora. Esse ano o Paul George tá fora. A não ser que ele tenha uma reta final aí absurda, mas ele tá machucado, enfim. Provável. Vive se machucando. Acho improvável. Não, acho que é usado sim, mas é bem viável. Porque isso acarretaria ou o Siakam ou o Jimmy Butler não estarem. E todos esses jogadores aqui, todos eles, são de times com campanhas muito boas. Não tem nem como justificar, tipo, mas a campanha... Esse aqui não tá com a campanha tão boa, então cai fora. Que seria o caso, tipo, sei lá, o Trae Young tá brigando por uma vaga ali pra armador no 3º time, os caras falam, não, esse cara tá com a campanha horrível, cai fora e abre espaço pros outros. O que torna ela ousada é que eu estou dizendo que ou o Siakam ou o Jimmy Butler vão ficar de fora. Não sei. Eu acho que ousada... Ultra ousadia seria falar que ele pega 2º time. Aí seria, muita ousadia. Mas, tipo, dentre ele, o Siakam e o Butler, talvez ele seja o que tenha mais chance de pegar 2º time também. Mas eu acho que não. Sim, concordo. Eu acho que não. Concordo, mas eu acho que 3º time me parece mais provável. E eu acho que já é usado o suficiente, porque isso, que nem eu falei, demandaria de um desses jogadores ficarem de fora. Que seriam caras que com esse desempenho, normalmente, estariam nos 3 times da NBA. Eu tô passando na lista de times aqui pra ver se... Tá faltando alguém. Eu pensei de cabeça, na verdade. Talvez esteja esquecendo de alguém. Se tem alguém que a gente esqueceu, sabe? Miami, Filadélfia, Pacers, Brooklyn, Orlando, Denver, Rockets, Jazz, Thunder... Temos Luka Doncic nessa briga aí. Não, mas eu acho que ele vai entrar de armador. Não, eu tô partindo do princípio... Você acha? Eu tô partindo do princípio que ele entrou no All-Star Game, ele entrou de armador? Entrou de armador. Entrou de armador? Sim, ele e o Harden. O time titular... então você tem razão. Você tem razão. Não, mas continua sendo bastante ousado. Eu gosto da previsão. Vamos passar pra minha primeira, então. E essa é bastante ousada. Diga. Eu acho. Porque vai contra uma coisa que eu mesmo já disse aqui e que eu acho que muita gente disse. Eu acho que a final do Oeste não será entre os 2 times de Los Angeles. Eu acho que um dos 2 times de Los Angeles vai estar na final, mas um deles não estará. Gostaria de poder cravar que é o meu Lakers, mas eu vou fazer o caso contra os 2 times, né? Então eu vou começar com o Lakers. O Lakers
apesar do recorde do Lakers de 44 vitórias e 12 derrotas, tem uma vantagem bem grande, bem confortável na primeira posição no Oeste, de 5 jogos. O torcedor do Lakers, acho que a maioria do torcedor que está assistindo e está prestando atenção, sabe que de vez em quando fica uma sensação de que tá faltando alguma coisa. O Lakers, até o jogo contra o Boston domingo, na vitória de 2 pontos, em que o LeBron fez a cesta que colocou o Lakers na frente faltando 30 segundos, os jogos mais importantes do Lakers na temporada, o Lakers havia perdido. Né? Inclusive para o Boston, onde levou uma escovada em Boston, perdeu os 2 jogos para o Clippers, perdeu para o Philadelphia em Filadélfia. Os jogos grandes, realmente aqueles jogos que todo mundo esperava ver, aquele clima de playoffs, o Lakers havia perdido. Então esse foi o primeiro jogo que o Lakers de fato apareceu para jogar num jogo grande e ganhou. Eu acho que ainda existem questões sobre a rotação do Lakers, que diga-se de passagem, assinou com o Markieff Morris no domingo. Ele já estreou ontem contra o Pelicans, o irmão do Marcus Morris, que foi pro Clippers, né? Então que temos 2 irmãos gêmeos nos... Que me parece muito mais uma questão de preciso fazer alguma coisa do que realmente uma necessidade. Tu talvez como torcedor consiga... Porque vale lembrar o Markieff Morris, ele tem características muito diferentes da do Marcus Morris. Marcus Morris é um cara mais wing, que chuta de 3 pontos, marca melhor. O Markieff Morris, ele é um cara, ele é um 4, ele é um power forward. Ele é um big man, exatamente. A ideia por trás da troca, que dizem muito, é que assim, o Lakers estava tentando conseguir um wing, só que não apareceu nenhum wing. Tinha o Marcus Morris, mas que rolou uma disputa que o Lakers não quis continuar para trocar ele com o Knicks, né? E aí o Clippers acabou levando. Tava de olho no Mo Harkless, que foi justamente quem o Clippers mandou pro Knicks, mas aparentemente o Mo Harkless vai ficar até o final da temporada no Knicks. Então a ideia por trás da aquisição do Markieff Morris era que o Kuzma então, passasse a jogar de wing, né? Que em tese pelo físico dele é a posição mais natural, e aí o Markieff Morris se tornaria esse power forward reserva do time, né? Se isso vai funcionar ou não, eu tenho cá minhas dúvidas. Eu acho que o jogo do Kuzma é um... Antigamente tinha uma palavra que eles usavam que era tweener, tweener quando falando de esportes, era um cara que não tinha uma posição definida. Antigamente isso tinha até uma conotação negativa. Hoje em dia um cara que consegue jogar em múltiplas posições é mais bem visto, né? Mas o Kuzma, quando eu falo que o Kuzma é meio tweener, eu falo na conotação negativa. Eu acho que o jogo, ele não é ágil e bom defensor o suficiente para ser wing, não é grande o suficiente para ser 4, sabe? Então, enfim, eu acho que ele tem qualidades, claro, mas eu acho que não sei se vai funcionar essa passagem dele para jogar de wing mesmo. Ele seria, então, entre aspas, o reserva imediato do LeBron, né? De qualquer forma, o Lakers fez alguma coisa. Eu acho que a maioria das mexidas, mesmo eu vou entrar no Clippers daqui a pouco, mas a maioria das mexidas no mercado de buyout, elas são meio que mais por uma obrigação de falar, eu tô tentando, do que necessariamente por um buraco que o time tenha, sabe? De qualquer forma, acho que vale a aposta. Enfim, então assim, o Lakers tem problemas de rotação. Eu acho que agora o Frank Vogel tá entendendo que o Caruso precisa jogar mais, então isso é uma questão positiva, porque o Rondo realmente... Quando o Rondo tá em quadra muitos minutos, o time é pior, e o Caruso é um cara que sempre que ele entra, o time é incrível, assim, sempre que o Caruso entra, o time melhora. Ele jogou 17 minutos ontem, ele fez 8 pontos, deu 8 assistências no jogo de ontem contra o Pelicans, que o Lakers venceu. 8 assistências em 17 minutos? 8 assistências em 17 minutos. Ele jogou demais ontem, ele é aquele cara que você pode jogar ele 15 minutos. São 15 minutos que o plus-minus dele vai ser positivo e que o time joga melhor. É assim, incrível. A segunda unidade joga melhor, ele tem um entrosamento muito fácil, muito, muito natural com o LeBron. Então, assim, é um cara que, na minha opinião, precisa jogar mais, e é uma questão que o Frank Vogel precisa resolver. De qualquer maneira, o Lakers tem buracos. O Lakers é um time que, eu acho que pegando, por exemplo, um Houston num segundo round de playoffs, eu acho que o matchup do Houston é complicado pro Lakers. Então, não colocaria o Lakers já como uma garantia na final do Oeste. Falando do Clippers, é uma coisa que eu falei essa semana nas redes sociais e que no Twitter especificamente, e que eu acho que tá na hora da gente começar a olhar pro Clippers e falar, mas tá,
até quando a gente vai olhar pro Clippers e analisar o time pelo que o time poderia ser e não pelo que ele é, né? Porque assim, o Clippers nessa temporada tem derrotas absolutamente inexplicáveis. O Clippers tem uma derrota em casa pro Memphis por 24 pontos. Perdeu do Sacramento Kings já 2 vezes nessa temporada. Não perdeu só um, perdeu 2 vezes, né? Tem uma derrota pro Minnesota por 142 a 115 num jogo que, se eu não me engano, acho que o Towns ou o Russell, que tinha acabado de ser trocado, nem jogaram. Né? Então, assim, o Clippers é um time que joga como se já tivesse conquistado o mundo, sabe? E, na verdade, o Clippers não conquistou nada. Eles ganharam, entre aspas, a off-season. Mas, assim, o Clippers não conquistou nada. Então, é muito, assim, uma hora a gente precisa começar a olhar pro corpo de trabalho do Clippers e não pro potencial, né? Porque a gente já tá com 2/3 de temporada. Se esse time acha que eles vão ligar uma alavanca nos playoffs e vão passar o carro em cima de todo mundo, não é assim que funciona, né? Eu acho, de verdade, que o Clippers, o sinal tá aceso. Eu falei outro dia que eu não entendia porque a briga de Lakers e Clippers pelo Marcus Morris, e me chamaram de clubista. Cara, eu realmente não acho que o Marcus Morris é o cara que o Clippers precisa num eventual confronto contra os Lakers. Eu não acho que é ele. Eu acho que ele é mais um cara que segura a bola. Não gostei da aquisição do Red Jackson. Primeiro porque eu acho ele, de certa forma, redundante, porque você já tem o Lou Williams lá, né? E segundo, que ele é um cara que... E tem um histórico, assim, eu não tô chutando. Tem o histórico dele em OKC, tem o histórico dele em Detroit. Chega no final do jogo, se esse cara tá em quadra, ele acha que é ele que tem que resolver o jogo. Assim, e aí, se você... Num jogo parelho, se esse cara faz o último arremesso faltando 5 segundos, é o Red Jackson, não é o Kawhi Leonard. Né? Então, assim, eu acho que o Clippers tem questões, não acho que é automática a presença deles na final, e eu acho que agora a gente tem que começar a olhar e falar, cara, de repente não é assim, eles não vão chegar nos playoffs e virar o Clippers que todo mundo acha que esse time tinha de potencial, entendeu? Enfim, então minha primeira previsão é essa. Eu acho que a final do Oeste não será entre os 2 times de Los Angeles, acho que teremos apenas um deles. Uma coisa que parece aqui que o Clippers sempre considerou na cabeça dele que ele, no instante que a gente quiser, a gente ganha umas 4, 5 seguidas e pega essa segunda colocação, mas tá mais pra eles cair pra quarto do que pra pegar a segunda nesse momento, porque o Denver não tá com um cara que não vai cair de rendimento. O Clippers agora só tá um jogo, o Rockets tá um jogo atrás do Clippers, o Utah tá 2 jogos atrás do Clippers, o OKC 2,5 atrás do Clippers. Isso é muito perigoso, machuca aí um Kawhi um período um pouquinho maior de tempo, o Clippers pode cair e perder mano de quadro, inclusive. Digamos que ele caia pra quarto agora aqui. O Rockets tá um jogo atrás e depois de toda dessa troca e pós-All-Star Game, o time tá embalado, venceu todos os jogos. Se o Rockets passa o Clippers, deixa o Clippers em quarto, o confronto contra o Lakers não é nem mais na final, já é na segunda rodada, entendeu? Que foi o que aconteceu com o Rockets ano passado, que pegou o Warriors já na segunda rodada e não na final, que nem no ano anterior. Eu acho que eles estão brincando com fogo aí. Poderia já ter dado uma investida, mas se tivesse ganhado esses jogos que tu falou, derrota pra Minnesota, Sacramento, Phoenix lá no início, eles perderam a invencibilidade pro Suns. Tivesse vencido pelo menos uns 3 ou 4 a mais desses jogos que eles perderam de forma absurda, talvez eles já estivessem ali na briga pra garantir mais esse segundo lugar, que garantiria um confronto com o Lakers mais pro final. Mas enfim... Exato, e assim, é uma questão a ser considerada também. Paul George vive machucado, jogou bem pouco essa temporada em relação à temporada passada, né? Não, já ele vem jogando, problemas se não me engano, ele vem jogando 7 minutos pro jogo a menos. Eu até conferi aqui, ele jogava 36 jogava 37 e tá jogando 29, 8 minutos a menos pro jogo. O Bill Simmons saiu no podcast que saiu na segunda-feira. Sabe quantas vezes o Paul George chegou à marca de 32 minutos em 2020? Uma. 32 minutos. Que é o que joga, em média, um titular, né? Num jogo em que tá disputado, mas enfim, o cara não precisa jogar o tempo todo. O George não joga. Já tivemos a questão do Harrell, que se mostrou insatisfeito, até deu umas declarações. Eu não sei se o fit do Marcus Morris e do Red Jackson é o melhor do mundo. Assim, existem questões com esse time. E, além de tudo, a gente sabe que o Kawhi também
já teve muitas lesões, ele tem que se poupar e que a qualquer momento ele pode sofrer com algum outro problema, entendeu? A gente espera que não, mas enfim, tem questões desse time. Então eu acho que a gente tem que começar a olhar e sim, me chamem de clubista, mas se a série fosse hoje, eu apostaria no Lakers em 7 jogos. Assim, uma série de 7 jogos hoje, começando agora, entre Lakers e Clippers, eu apostaria no Lakers. Vocês podem achar que é clubismo, mas eu acho que os fatos apontam para isso. Se isso acontece ou não é uma outra questão. Enfim, vamos para sua segunda previsão, Vavo. Bom, acho que vale falar pra galera que a gente fez as nossas previsões sem combinar e a gente conversou antes de começar a gravar o programa. E uma previsão minha e uma tua são muito parecidas, né? Então, elas são montadas de uma forma diferente, mas elas são muito parecidas. Então, eu vou falar do jeito que eu montei. Eu quis ser ousado, né? Então, eu cravei. Eu falei que o Seed 8, né? Que é a 8ª colocação do Oeste, vai ser do Pelicans. O Pelicans vai roubar a vaga do Grizzlies. E por causa disso, o Zion Williamson, que vai ser o líder desse Pelicans nessa virada, por causa disso, o Zion Williamson vai roubar o Rookie of the Year do Ja Morant. Quer mais ousado do que isso? Eu vou falar do meu jeito, e aí o Vavo faz as justificativas dele e depois eu falo da minha. A minha previsão é que o Zion vai transformar esse prêmio numa disputa, então assim, não vai ser tão fácil pro Ja Morant ganhar, e que eu acho que o vencedor do prêmio vai ser justamente aquele cujo time conquistar a 8ª colocação no Oeste. Então, basicamente, é a mesma previsão. Assim, a redação é diferente, mas a previsão é bem parecida. A única coisa é que eu abro uma possibilidade do Ja Morant também conquistar o prêmio. Não. Eu quis ser ousado. Então, só relembrando, o Zion Williamson começou a jogar dia 22 de janeiro, né? Ele perdeu os primeiros 44 jogos do Pelicans. E desde então, obviamente, o time subiu de produção. Algumas pessoas ficaram na dúvida como ele voltaria de lesão, estaria o Zion Williamson. E por sinal, um dos assuntos mais chatos da NBA, né? Zion Williamson tá gordo, na carreira dele não vai durar. Que assunto chato pra cacete, velho. Porque não tem como saber, né? Pra mim, o assunto mais chato da NBA era o lavar ball e essas coisas. Lavar ball e a família ball. Não se fala mais nisso tanto, pelo menos. Então, agora o novo assunto mais chato é Zion Williamson é gordo, pesa 300 libras, ele vai ter um futuro na NBA. Que assunto chato, velho. Puta que pariu. Voltando. Enfim, desde que ele voltou, o time melhorou aqui, ó. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias e 6 derrotas desde que ele voltou, que é melhor do que a campanha que o time estava até aquele momento. Individualmente, se alguém tinha alguma dúvida, ele tá tendo um desempenho bom. Enfim, média de pontos dele aqui, deixa eu buscar 23.3 pontos em 29 minutos, ou seja, por 36 isso deve dar quase 30 pontos por jogo. Deixa eu ver, daria 29,5 por 36, porque ele vem jogando menos minutos do que um cara, uma estrela como ele jogaria. E médias boas, 7 rebotes, aproveitamento 57 nos field goals, ele arremessa muito de próximo, muito mais próximo à cesta, isso, claro, faz o aproveitamento ficar melhor. De 3 pontos, ele arremessou no primeiro jogo dele, ele acertou 4 bolas, e depois ele parou de arremessar praticamente, arremessou mais uma, mas enfim, na média o aproveitamento dele tá ok, 42%, mesmo sendo uma amostra muito pequena. E lance livre, mais meia boca, 62, pode melhorar, mas enfim, é um cara que elevou o nível do time e o time vem num crescimento. Enquanto o Memphis Grizzlies, ele não é que ele vem em uma média geral, ele vem jogando muito melhor do que a gente esperava no início da temporada, mas ele é um time que, entre aspas, tá estagnado, ele não vejo um potencial para ele crescer ainda mais. Então talvez esse crescimento dos Pelicans que eu esteja esperando, talvez seja o suficiente com 1/3 de temporada para tirar essa diferença para os Grizzlies. Lembrando que até o 7º colocado do Oeste está meio que definida, né? A única posição que está em disputa é essa 8ª. E também entre eles temos o Portland Trail Blazers, que é um time que se classificou em terceiro na temporada passada, chegou às finais de conferência, mas está com dificuldades de chegar nos playoffs. Tá sem o Lillard agora, né? O Lillard tá sem o machucado, exatamente. Que tá numa sequência absurda também. O Lillard tá, até se machucar, tava numa sequência absurda, né? E o San Antonio, eu já descartaria o San Antonio, embora ele esteja só um jogo atrás do Pelicans, também não é um time que tá em ascensão, então aparentemente depois de 23 anos, sei lá, o time vai ficar de fora dos playoffs. Enfim, voltando à disputa, eu acho que, ousadamente falando, existe uma possibilidade razoável dos Pelicans conseguirem tirar essa diferença de 3 jogos em 1/3 de temporada, principalmente porque tá a maioria dos jogadores saudáveis. Lonzo Ball tá saudável jogando praticamente todos os jogos, e isso acho que é um fator que precisa
precisa estar acontecendo pro time chegar lá, é o Lonzo Ball jogar, porque ele é um cara que acrescenta bastante. Drew Holiday tá muito bem. E todos torcemos para que J.J. Redick siga sua saga de playoffs todos os anos desde que ele entrou na NBA, né? Tem essa história também. Tem uma outra questão aí que você não tocou no assunto, que é o 538, que é um portal da ESPN que trata de política e esporte, mas do ponto de vista estatístico, ele dá quase um pouquinho mais que 50% de chances do Pelicans conseguir essa 8ª vaga, né? O 538 ficou conhecido porque a pessoa que é responsável, se eu não me engano, se chama Nate Silver. É um estatístico e ele, basicamente, ele acertou na mosca os resultados da eleição. Eu acho que não foi a do Trump, foi a anterior, a segunda eleição do Obama. Acertou, assim, com nível de precisão absurdo nas previsões dele, né? Então, o site é conhecido por fazer esse tipo de estudo, né? E aí eles fazem previsões, por exemplo, de quais jogadores vão dar o salto na temporada, e não só de basquete, falando de outros esportes também. Porque, entre outras coisas, isso é uma informação importante, o Pelicans tem possivelmente a tabela mais fácil da liga até o final da temporada, e o Memphis tem possivelmente a tabela mais difícil da liga até o final da temporada. Isso é um fator importante a ser considerado. O Lakers jogou contra o Memphis há coisa de dias atrás, jogou contra o Pelicans ontem e ainda tem 2 jogos agora, novamente, contra o Memphis e contra o Pelicans, mas dessa vez fora de Los Angeles, né? Então, assim, são só 2 jogos. O Memphis agora, acho que hoje joga contra o Houston, né, Vavo? Se eu não me engano, hoje ou amanhã, mas tem um jogo contra o Houston aí logo na sequência. Pegou hoje. Que vem de uma sequência hoje, né? Vem de uma sequência, inclusive, que pegou Clippers, Lakers e Houston, o Lakers, Clippers e Houston, enfim, uma sequência bem complicada aí pro Memphis. Então, assim, de fato, a briga por essa 8ª vaga tá bem apertada e vai ser até o final. E, assim, não podemos deixar de considerar o Portland, porque o Portland tá ainda entre o Pelicans e o Grizzlies, e daqui a pouco o Lillard deve voltar, e se o Lillard continuar jogando o que ele estava jogando, então a gente não pode realmente desconsiderar o Portland nessa briga, né? Então, eu acho que vale falar, só para situar, que o Pelicans, em um momento da temporada, ele chegou a ter 6 vitórias e 22 derrotas. Ele estava 16 jogos abaixo de 50%. Foi uma sequência de 13 derrotas, foi um negócio absurdo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 derrotas seguidas, exatamente. E ali ele chegou a 6, 22. Desde então, o time ganhou 19 e perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ganhou 19 e perdeu 11. Um time que vem nesse ritmo é um time que briga pelas cabeças do Oeste. Então, imaginando que ele vai, até o final da temporada, seguir nesse ritmo que ele tá agora e não naquele do início da temporada, onde era um time ruim, eu acredito que as chances Mas sejam... Uma coisa, hoje o Pelicans está com 25 vitórias e 33 derrotas. Isso dá 58 jogos, o que significa que tem 24 jogos, né? Para o Pelicans bater 50%, ele teria que... 16-8, é isso? 16-8 exatamente. Até o restante da temporada. Isso para ser... Cara, que é um aproveitamento... 66%, por exemplo, é o aproveitamento do Clippers nesse momento. Mas ao mesmo tempo, então, essa 8ª vaga tá esperada para ser um número abaixo de 50%, a 8ª vaga do Oeste, né? Ele não precisaria, eu acho, fazer essa campanha. O Memphis teve uma sequência de 3 derrotas, mas até outro dia estava 2 jogos acima de 50%, né? Eu acho que vai ser por volta de 50%. Pode ser um acima, um abaixo, mas eu acho que vai ser por aí. Então, assim, pro Pelicans chegar nessa campanha, tem um 16-8 não é um recorde tranquilinho, não. A gente está falando de aproveitamento de um terceiro seed do Oeste, né? Enfim. Você lembra do ano que o Suns no Oeste... O Oeste tava tão desequilibrado, o Leste com o Oeste, que o Suns ficou com 48 vitórias, 34 derrotas e não foi pros playoffs. E ficou de fora. Eu lembro. O Rockets teve 3 temporadas seguidas com campanha positiva e nenhuma ele foi pros playoffs. Pois é. Vamos para a última previsão, Vavo? Manda lá. A gente acabou nem falando muito do prêmio de Rookie, né, dessa. Porque toda essa história era para dizer que
possivelmente quem ficar com a 8ª vaga vai ser o vencedor do prêmio. Porque se Sim. o Pelicans chegar lá, vai ser muito por causa do Zion. Não é que o Zion vai se machucar e o time vai conseguir. Então, se for muito por causa do Zion, que nem a gente tá esperando, aí é muito possível que ele vença o prêmio do Ja Morant, principalmente porque o final da temporada tem um peso maior na hora da votação. Né? Exatamente. Vai pra última, Vava, manda lá. Não, manda a tua Sua última. Manda a tua. terceira. A minha última, então. Eu tinha uma do OKC, que eu vou deixar ali só para fazer uma menção honrosa no final, porque as minhas outras duas já foram do Oeste, eu queria fazer uma previsão sobre o Leste. Então, a minha previsão, você já mandou a primeira do Tatum no começo, a minha previsão é a seguinte: eu acho que o Philadelphia 76ers cai na primeira rodada dos playoffs e Brett Brown será demitido ao final da temporada. Eu acho que a ousadia está na demissão, porque eu acho que o Sixers cair na primeira talvez seja esperado por várias pessoas, né? Eu acho que o Sixers... E é engraçado isso, né? Porque no começo da temporada, inclusive foi a minha final, todo mundo falava que a final esperada... todo mundo não, mas boa parte da imprensa especializada, quando você perguntava qual é a final dessa temporada, muita gente falava Clippers e Sixers, né? E de certa forma, o Sixers vive um momento parecido com o do Clippers, mas pior, eu diria, porque se esperava que o Sixers fosse disputar a primeira posição e não a quinta ou a sexta do leste, que é uma conferência mais fraca, né? Qual que é o problema? Todo mundo olha pro elenco, vê um monte de talento, mas na quadra o resultado não traduz, né? E é engraçado que o Sixers é o time com a melhor campanha em casa, com 27 vitórias e apenas 2 derrotas, só que com uma das piores, se não for a pior, não é a pior, mas é uma das piores campanhas fora de casa, com 9 vitórias e 20 derrotas. Isso é campanha por exemplo, é a mesma campanha do New York Knicks fora do Madison Square Garden, para vocês terem uma ideia do quão ruim é a campanha. Aparentemente, a aquisição do Al Horford ou não encaixou, ou o Horford chegou naquela fase da carreira em que o declínio começa a ficar mais acentuado, né? Temos os problemas de encaixe já citados à exaustão, não só aqui, mas em outros podcasts, em sites, etc. Os problemas de encaixe do jogo do Ben Simmons com o Joel Embiid. O Embiid já teve problemas, já foi vaiado em Filadélfia, já teve até aquele papo que acho que a gente trouxe semana passada, que o Vavo falou, né, do papo do Butler com o Embiid no Instagram. Claramente existe uma questão ao redor do Philadelphia 76ers, aparentemente tem alguma coisa errada. O time que todo mundo esperava que fosse disputar com o Bucks o título do leste, não engrena. Já tivemos várias. Agora o Ben Simmons está machucado, vai ficar um tempo fora, vai ser avaliado daqui 2 semanas. O que, de certa forma, pode até ser algo bom, porque o Philadelphia aparentemente rende melhor quando ou o Embiid ou o Simmons não estão em quadra. Quando os dois estão juntos, existem esses problemas. Então eu acho que hoje o Philadelphia está em quinto, está bem colado no Miami Heat, pode até vir a tomar posição. Acho que o top 3 do leste já está bem definido. Né? Acho difícil que algum time do Miami para baixo alcance o Boston, que hoje é o terceiro. Então acho que o Philadelphia não passa da primeira rodada dos playoffs e o Brett Brown acaba sendo demitido. Eu acho que antes de trocar o Ben Simmons ou o Joel Embiid, eu acho que o Philadelphia vai tentar fazer essa dupla render nas mãos de outro técnico, para aí sim, se isso não acontecer, daí eles vão acabar trocando um dos dois. 2 observações. Primeiro que, muito possivelmente, ao que tudo está encaminhando, vai ser Philadelphia e Miami. Porque o quarto e o quinto colocado, independentemente da ordem, né? Porque o Philadelphia tá meio jogo atrás e o máximo que vai fazer é inverter, mas acho pouco provável que o Indiana ultrapasse um dos dois, e aí o Brooklyn, que tá lá pra baixo, tá bem mais pra baixo, né? Então, acho que já dá pra ir imaginando um cenário onde Philadelphia e Miami se enfrentam na primeira rodada. E a outra esse confronto é importantíssima a vantagem de quadra, porque assim como o Philadelphia, o Miami tem 23 vitórias e 3 derrotas em casa e 13 vitórias e 18 derrotas fora, ou seja, possivelmente o vencedor desse confronto será definido pela posição na conferência, né? E aí outra coisa, acho que tu não citou, que vale citar, é que o Ben Simmons está com uma lesão nas costas, fica pelo menos as próximas 2 semanas fora. Sim, eu falei que ele vai ser reavaliado daqui 2 semanas. Desculpa, eu perdi essa parte. Não, eu ia dizer que isso... Não tem problema.
eu ia dizer que isso tem um impacto agora na campanha das próximas semanas, o que pode fazer com que o Philadelphia se afaste um pouco mais do Miami, né? Que está com o time completo. Na verdade, Quase o completo, que eu falei, Vavo, o Jimmy Butler vai o que eu voltar. falei, Vavo, é que o impacto às vezes pode até ser positivo pro Philadelphia, porque aparentemente o time rende melhor quando um dos dois não está disponível. Quando só um deles está disponível, o time joga melhor. Teve uma sequência recente agora que o Embiid estava fora, que o Ben Simmons teve uma sequência maravilhosa. Então, enfim, a gente vai ver o que vai acontecer com o Philadelphia nessas próximas semanas. O Embiid teve um jogo de 49 pontos agora esses dias, não teve? Teve. 48, Ele fez 49. no Fantasy. Eu sei porque ele é do meu Fantasy. No Fantasy ele fez tipo 65 pontos nesse dia. Foi algo assim. Vou fazer a minha então, a mais ousada de todas. Vou chutar o balde. Foda-se. Manda. Falei palavrão. Toronto Raptors campeão do leste. Ousadíssima essa, Ousadíssima, hein? Ousadíssima essa, Ousadíssima. hein? Essa aí botou na reta mesmo. Porque eu sou um cara Justifique. eu sou um cara que vem apostando no Raptors desde antes de começar a temporada, quando todo mundo descartou completamente o Toronto. Toronto na previsão tava tipo 6º lugar no leste, 7º lugar. Eu falava, não. Aliás, você vai acertar o técnico da temporada. Quem que eu falei? Você falou que ia ser o Nick Nurse. Eu falei, Nurse. né? Você falou, você vai acertar. Que é um dos palpites. O único mais difícil de acertar que é técnico do ano é o Most Improved Player, que é impossível acertar. Praticamente impossível. Mas o técnico do e o ano é Six difícil. Man também, é bem difícil. Eu falei o Nick Nurse, né? Sou muito bom. Você falou. Eu apostei. Eu sempre falava que Toronto não vai ficar lá pra baixo, que nem vocês estão falando. Porque mesmo quando o time tava sem o Kawhi no ano passado, o time continuava sendo um time bom, o time tinha uma campanha muito boa sem o Kawhi. Tem outros jogadores que podem compensar. Ainda mais na evolução do Van Vliet, do Siakam, mesmo tendo perdido o Danny Green, o Van Vliet, que é um cara com características diferentes da dele, supriu isso muito bem. E o time vem cada vez melhor. Perdeu pro Milwaukee agora, no último jogo, mas vinha numa sequência... Ele chegou até uma sequência de 16 ou 17 vitórias? Quantas foram? Até perder aquele jogo pro Nets, eles ganharam do jogo 40 até o jogo 54. Foram 14 vitórias seguidas, aí perderam pro Nets, ganharam mais 2, e aí perderam pro Milwaukee. Eu estou confiante. Um cara que eu acho que tá um pouquinho abaixo, talvez pelo mesmo motivo do Al Horford, talvez a idade já esteja pesando, ele já tem... quantos anos tem o Gasol? Ele deve ter uns... O Mark, 34, 35? Eu acho que uns 35 já. Enfim, talvez já esteja pesando nele, ele já não tá conseguindo ficar tantos minutos em quadra, aquela formação com o Ibaka de pivô tá sendo a mais eficiente, mas eu acho que o time tem profundidade, os jogadores tipo o Chris Boucher, esses caras que vem do banco, o Terrence Davis, que é um cara... Não, eles acham um cara no meio da rua. Terrence Davis. Esse Terrence Davis que é undrafted, o cara veio tá jogando, deixa eu ver quantos minutos. O Anunoby foi um acréscimo gigante em relação à temporada passada, que ele não jogou os playoffs, né? Mesmo o time sendo campeão, ele não jogou os playoffs, que ele tava machucado. O Terrence Davis tá jogando 18 minutos por jogo, 8 pontos por jogo, um cara undrafted, meu. Então os caras estão... A rotação tá grande, e eu acho que de todos os cenários possíveis, a saída do Kawhi foi tipo de todos os cenários possíveis, foi o melhor cenário possível. O time praticamente não mudou em relação à temporada passada, supriu isso com outras peças, e até o próprio Rondé Hollis Jefferson, que estava encostado lá no Nets, quase não estava jogando mais, tá tendo um papel importante no time. Do nada eles põem aquele Malcolm Miller que começa a meter bola de 3 pontos, enfim, tem várias opções, e por mais que eles tenham perdido pro Bucks, na temporada passada aconteceu a mesma coisa. O Bucks ficou em primeira, eles ficaram em segundo e foram lá nos playoffs e derrotaram o Bucks. Então eu acho que contando toda essa experiência, tudo que esse time carrega, o fato de ser o atual campeão, mesmo às vezes não tendo mando de quadra, porque o Raptors joga bem fora de casa também, o meu palpite é que o Raptors fará um back-to-back campeão. Muito ousado, o Raptors fará um back-to-back na Conferência Leste. Então, e aliás, só dando um adendo, nesse mesmo podcast do Bill Simmons que ele soltou segunda-feira, de manhãzinha, ele faz um comentário bastante interessante. Lembrando que o comentário é dele, do Bill Simmons, torcedor do Celtics, não é meu. Porque alguém pode falar, porque você está sendo clubista. Ele defende a ideia de que talvez o Kawhi Leonard tenha feito a pior opção ao ir para o Clippers. Por quê? Porque se ele vai para o Lakers, você põe Anthony Davis, LeBron James e Kawhi Leonard num time, eles podem jogar só com 3, porque realmente seria muito difícil alguém bater esse time. Se ele volta pro Toronto,
com o Siakam jogando nesse nível que tá. Van Vliet também deu um salto. Norman Powell deu um salto. Quer dizer, você tá olhando aí para um time com chance de ganhar 67, 68 jogos, pelo menos, no leste, né? No Clippers, ele foi para um time, ele forçou a barra pro Clippers trazer o Paul George tá com vários problemas de lesão, então, ele fala assim, óbvio que eles podem ser campeões, não é isso que ele está falando, mas existe uma análise aí, um ângulo de análise que talvez ele tenha feito a pior opção de basquete ao forçar que o Clippers trocasse tudo que o Clippers tinha de ativos pelo Paul George para montar um time ao redor dele. Enfim, se a gente concorda com isso é uma outra questão, mas eu acho que é um ponto de vista interessante, né? Pergunta, quem está tendo uma melhor temporada, Paul George ou Danilo Gallinari? A outra coisa que o Bill Simmons fala é ai, me fugiu o nome agora do GM do OKC. Sam Presti. Liga agora de volta e fala assim, falei com o Adam Silver, a gente pode desfazer as trocas. Você me dá de volta o Paul George, eu te devolvo o SGA e o Gallinari, só que eu vou ficar com metade das escolhas que você me mandou. O que o Clippers faz? Porque imagina esse time com o Gallinari, de certa forma o Paul George e o Kawhi Leonard, eles são jogadores incríveis, etc e tal, mas de certa forma existe uma, entre aspas, redundância entre os dois. Sim. Né? Imagina a rotação do Clippers, já que o Paul George não tá jogando tanto, com o SGA, que ninguém esperava que fosse atingir esse nível na segunda temporada dele, e com o Gallinari, né? É de se pensar também. Aliás, falando do OKC, a minha previsão que eu tinha deixado ali para fazer uma menção honrosa, só para colocar mais uma aí na lenha, é a seguinte: o OKC vai conseguir. Vai ser o time que não vai ter mando de quadra no primeiro round, que vai passar para a segunda fase dos playoffs. Não sei exatamente com quem o OKC vai jogar, mas eu acredito que dos times, eu não acredito que, olhando nos confrontos atuais, de novo, acho que o Utah Jazz não tem garrafa vazia o suficiente para bater o Rockets. O Dallas eu acho que não bate o Denver. O Memphis, ou o Pelicans, ou o Blazers, acho que não tem o suficiente para bater o Lakers. E aí, quando eu olho para um confronto entre Clippers, pelos motivos que eu já falei anteriormente, e o Oklahoma, que vem numa crescente com um elenco interessante, com SGA jogando num alto nível, Chris Paul jogando num alto nível, eu acho que existe uma chance aí disso acontecer. E veria essa chance de acontecer não só contra o Clippers, tá? Se pegar o Nuggets, se pegar o Jazz, se pegar o Rockets, aqui, eu acho que... E eu tava pensando que a melhor chance de ter um upset seria OKC e Denver. Esse é meu palpite. Não estou subestimando Denver, mas... Mas você imagina a pancadaria que seria OKC e Rockets, meu? Mas eu acho que o Rockets venceria. Não, pancadaria no sentido de jogo sim. Disputado, né? Eu continuo achando o Rockets favorito, mas eu acho que tem jogo aí, cara. Eu acho que não é um 4-0, não. Enfim, não. eu vou... eu só eu deixei essa aí guardada. Essa daí foi só uma menção honrosa. Então é isso. Se você que tá ouvindo aí, todos os Big Shooters, comentem com a gente o que vocês acham dessas previsões e façam as suas também. A gente vai até escolher algumas pra ler no programa da semana que vem. Então manda aí pra gente no @BigShotPod em qualquer rede social, Instagram, Twitter. Ou manda um e-mail no bigshotpod@ampere.audio ou nos nossos arrobas pessoais também. Todos esses links vão estar na descrição do comentário. Ou se você tá no YouTube, só escreve no comentário do YouTube aí, porque acho que é legal a gente saber de vocês também o que vocês estão achando e se essas previsões fazem sentido ou não. Então bora lá pro jogo da semana. Meninos, por favor. Vai lá, Vava. Olha, essa semana tem uma coisa muito legal, né? Que é o dia 29 de fevereiro, que não acontece em todos os momentos. Mas tem um Rockets e Celtics ali dia 29 de fevereiro, mas nada demais. O meu jogo está aqui. Dia 1º de março, que é um domingo. Revanche do jogo que acabou de acontecer. Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans, que nem o Gui falou, agora fora de Los Angeles, em New Orleans. Então mais um duelo entre LeBron e Zion.
e Ingram e todos aqueles jogadores que eram um do time do outro, o Anthony Davis, o Josh Hart, enfim, entre todos os jogadores que trocaram de time, uma revanche. O Lakers venceu o jogo agora, essa semana em Los Angeles, domingo às 10 horas, tarde, hein? 10 horas do nosso horário de Brasília, Lakers e Pelicans. Não vou assistir porque é muito tarde, mas fica a dica. O meu jogo também é domingo. Dá pra fazer uma rodada dupla aí, porque meu jogo começa às 8 da noite e é Toronto Raptors e Denver Nuggets, um duelo entre os atuais número 2 de cada conferência. Acho um jogo bem legal. Enfim, o Raptors vem numa sequência aí, embora não esteja mais naquela sequência de 16 vitórias, mas vem nos últimos meses jogando muito. O Denver continua na luta contra o Clippers e contra o Rockets pela segunda posição no Oeste. No momento tem 1 jogo e meio de vantagem para o Clippers e 2 jogos e meio de vantagem para o Rockets. Então acho que vai ser um jogo bastante interessante. O jogo vai ser em Denver. Dá para você fazer uma rodada dupla aí, começar às 8 com Toronto Raptors e Denver Nuggets e às 10 com Los Angeles Lakers e New Orleans Pelicans. Talvez inclusive isso aconteça na televisão, né? Não, mas aí tem uma meia hora aí de jogos sobrepostos. De sobreposto, é verdade, tem razão. Pra ser back-to-back na sequência, teria que ter um intervalo de 3 horas, mais ou menos, entre os inícios dos jogos. 2 horas e meia, 3 horas, né? Então vocês podem escolher ou perdem o primeiro quarto de Lakers e Pelicans, ou se tiver já decidido, não assiste o último quarto de Raptors e Nuggets. Tá aí. E Vavo, pra você que é um matemático, estatístico, explica pra galera aí por que um ano bissexto existe. Eu queria agradecer por me dar o degree de matemático que eu não sou. Muito obrigado. Não, que é uma pessoa matemática, uma pessoa numérica, lógica. O ano, de exatas. O 29 de fevereiro serve para corrigir o calendário, né? Porque o dia oficialmente, a Terra dando uma volta em torno do seu eixo, não dura 24 horas, dura 23 horas e 56 minutos. Então esses 4 minutinhos acumulados vão dando uma diferença no nosso calendário. Então em algum momento isso precisa ser compensado para fechar direitinho. E aí, a cada 4 anos se acrescenta um dia para compensar, mas vocês sabem, agora a curiosidade, fazendo isso, compensa, mas compensa demais. Então, os anos que acabam com 800 e 900 não tem o 29 de fevereiro, sabia disso? 1900 não teve e 1800 não teve. 2800 não vai ter, 2900 não vai ter também. Porque daí, quando corrige um pouquinho a mais. Aí precisa voltar 2 dias, entendeu? Precisa voltar. Olha lá. Aqui é cultura. E pra vocês saberem, isso é o calendário gregoriano, né, Nosso calendário que a gente usa. Calendário gregoriano. Criado pelo Papa Gregório ali no ano 400, se não me engano, depois de Cristo. E eu gosto muito do calendário maia, que é o calendário baseado em luas. E eles têm um dia extra todo ano, porque são 13 luas, são 4 semanas de 7 dias em 13 ciclos. Então são 13 meses de 4 semanas de 7 dias. Então a lua sempre começa... A fase da lua sempre começa no mesmo dia. Então, pra tomar conta de plantação, maré, pescar... No ritmo da natureza, né? É o melhor. Só que essa conta dá 364 dias. Então, todo o ano novo deles é chamado o Dia Fora do Tempo, que cai ali pro dia 25 e 26 de julho nosso. Então, é um dia que você pode fazer o que você quiser. Porque o dia não conta. O dia não tá no calendário oficial. Em teoria, é para você fazer uma limpeza física, mental, espiritual. Mas a gente sabe que a galera vai enfiar o pé na jaca, igual o carnaval, né? E como é que eles compensam o 29 de fevereiro? Que a cada 4 anos vai sobrar um dia também pra eles. Não, eles não precisam, porque eles têm um dia a menos. Tipo, eles já estão compensando. Então eles não contam as voltas ao sol? Não, tem que compensar de alguma forma. Não, é o calendário lunar. Então, é baseado na lua, não no horas. sol. A tem data 23, 56. ele é bem diferente, assim. Eles levam em consideração as coisas da lua e não tem... As fases da lua, não o sol. Os mais eram foda, cara. E aí, só mais um parênteses do carnaval. O que é isso que eu falei do carnaval? É que eu escrevi isso na minha coluna do UOL. Quero dividir com vocês aqui, Big Shooters, a história do carnaval. O carnaval, ele começou pra galera enfiar o pé na jaca quando um papa também, ali nos anos 400 ali, criou a quaresma. E aí, como ele criou a quaresma, que era os 40 dias, né, que acaba na Páscoa, ali na ressurreição de Cristo,
a galera tinha que fazer uma limpeza espiritual, então não podia comer carne, beber álcool, transar, todas essas coisas. E aí os cristãos da época resolveram falar, mano, isso aí vai dar ruim, né? Vamos fazer uma festa antes disso pra gente celebrar. E aí eles fizeram a festa da carne, o Carnavale. E aí o carnaval veio daí. Que é os 4 dias antes da quaresma. Hoje estamos gravando na quarta-feira de cinzas. É quando começa a quaresma. Então eles fizeram 3 dias antes da quaresma. No fim de semana. Pra enfiar o pé na jaca antes de não poder fazer mais nada. Então tá aí. Eu queria... Pra quem não sabia, agora sabe. Eu queria só pedir pro Guido colocar uma salva de palmas. Porque esse final do podcast, Se eu não fosse um membro do podcast, eu não só assinaria, como eu pagaria de novo a assinatura, porque foi muita informação, né? Quer dizer, o Big Shot Pod, o Big Shot Pod, além de tudo, traz muita informação, né? Pra galera que tá de ressaca, tirando glitter eterno de dentro da orelha, vai ouvir isso aqui e vai falar, mano, que porra é essa? Mas é isso aí. Ouve de novo, e entra lá no grupo, comenta com nós. Então é isso, a gente, como o Gui falou, obrigado, Gui. Obrigado pela salva de palmas. Guido também, obrigado. E a gente fica aí. Então as nossas arrobas pessoais estão nos comentários, vocês já sabem. @mmzidoro, @vavo ou Vavo Fresno, dependendo da rede que você tá. @Gui_Pinheiro, @BigShotPod. A gente é editado pelo Guido, produzido pela Ampere, gravado em nossas residências. Gui, vai lá brincar com o Martim. Vavo, vai lá brincar com o Romeu. Eu vou fazer pizza, estou fermentando uma massa há 3 dias, esperando esse momento de almoçar pizza hoje. Vou ali acender meu forno de pizza e almoçar. Então, meninos, a gente se vê aí semana que vem. Beijo. Beijo. Ampere.